Amiguinhos, sejam bem-vindos a mais uma historinha cheia de aventura e ensinamentos. Hoje vamos viajar para um reino muito antigo, um lugar cheio de sol e com um cheirinho delicioso de oliveiras no ar. Nesse reino vivia um jovem rei chamado Salomão. Ele era o filho do famoso rei Davi, e o povo de Israel o amava muito, pois sabiam que Deus o tinha escolhido para trazer paz e prosperidade. Fechem os olhos por um instante e tentem imaginar comigo. Lá longe, no topo de uma colina, um palácio enorme brilhava com suas telhas claras. Ao redor, jardins cheios de árvores com frutas docinhas e pátios, onde fontes de água cantavam uma melodia suave. No ar, ouvíamos o som das pombinhas e o barulho leve das roupas dos servos que andavam para lá e para cá. O palácio de Salomão era espetacular. Tinha corredores muito altos, com colunas fortes e tapeçarias coloridas penduradas nas paredes, contando histórias sem palavras. No final de um salão gigantesco ficava o trono do rei. Era um trono majestoso, com alguns degraus para subir, como uma pequena escadaria. As cortinas das janelas eram feitas de tecidos tão finos que pareciam brilhar quando o sol batia nelas. Salomão usava roupas bonitas, simples e com detalhes dourados, não para se exibir, mas porque era assim que um rei que honrava a Deus se vestia. Seu olhar era sempre calmo e curioso. Ele tinha um carinho enorme por todo o seu povo. Desde pequeno, Salomão adorava ouvir histórias. Ele escutava os contos dos sábios, as narrativas dos profetas e até as canções que as mulheres do campo cantavam enquanto trabalhavam. Mas, como todo bom rei, ele tinha perguntas importantes em seu coração. Muitas vezes ele pensava sozinho: como vou conseguir governar bem toda essa gente? Como vou saber o que é certo e o que é errado para tomar as melhores decisões? Essas perguntas mostravam o quanto ele se preocupava em ser um bom líder. Então, uma noite, depois de ter passado o dia orando e oferecendo sacrifícios a Deus em um altar que ele mesmo construiu, Salomão foi dormir e teve um sonho muito especial. Nesse sonho, o próprio Deus apareceu para ele e disse: Salomão, peça o que quiser e eu lhe darei. Imaginem só, que oportunidade incrível! Salomão poderia ter pedido qualquer coisa: riqueza sem fim, como montanhas de ouro e prata, uma vida muito longa, para reinar por muitos e muitos anos, ou até mesmo a derrota de todos os seus inimigos. Ele poderia ter pedido para ser o rei mais poderoso que já existiu, mas o coração de Salomão era diferente. Ele não pensou em si mesmo, ele pensou no seu povo. Então, com muita humildade, ele respondeu a Deus: Senhor, tu me fizeste rei no lugar do meu pai Davi, mas eu sou tão jovem e não sei como governar. O teu povo é tão numeroso, como uma grande família. Por isso peço que me deis um coração sábio e compreensivo, para que eu possa governar o teu povo com justiça e saber a diferença entre o bem e o mal. Deus ficou muito feliz com o pedido de Salomão. Ele gostou tanto que o coração do jovem rei não foi egoísta. Deus disse a ele: porque você pediu sabedoria para governar com justiça e não pediu uma vida longa, nem riquezas, nem a morte de seus inimigos, eu lhe darei o que pediu. Eu lhe darei um coração tão sábio e inteligente que nunca houve ninguém como você antes, e nunca haverá depois. E mais, porque você não pediu, eu também lhe darei o que você não pediu: riquezas e honra, de modo que não haverá nenhum rei como você em todos os seus dias. Quando Salomão acordou, ele sabia que aquele não tinha sido um sonho comum. Ele sentiu em seu coração que Deus realmente tinha lhe dado um presente maravilhoso. Não demorou muito para que a sabedoria de Salomão fosse posta à prova. Certo dia, duas mulheres foram levadas até o seu trono. Elas estavam chorando e discutindo muito alto. As duas moravam na mesma casa e tinham tido bebês na mesma época. Uma delas começou a falar, com a voz embargada:
Ó meu rei, eu e esta mulher moramos juntas. Eu tive um filho, e 3 dias depois, ela também teve um, mas, durante a noite, o bebê dela morreu, porque ela deitou em cima dele. Então, enquanto eu dormia, ela se levantou, pegou o meu filho do meu lado e colocou o filho dela, que estava morto, em mus e brocos. Quando acordei de manhã para amamentar meu filho, vi que ele estava morto, mas quando olhei bem, percebi que aquele não era o meu bebê. Imediatamente, a outra mulher gritou: não é verdade, o filho vivo é meu, e o morto é seu. E a primeira mulher respondeu: não, o morto é seu, e o vivo é meu. Elas discutiram assim na frente do rei e de toda a corte. Todos no salão ficaram em silêncio, se perguntando como o rei Salomão poderia resolver um caso tão difícil. Não havia testemunhas. Era a palavra de uma contra outra. Como saber quem estava dizendo a verdade? Como descobrir quem era a verdadeira mãe do bebê que estava vivo? Salomão ouviu tudo com muita calma. Ele olhou para as 2 mulheres e para o bebê que uma delas segurava. Então, depois de um momento de silêncio, ele disse uma coisa que chocou a todos. Ele olhou para um de seus guardas e ordenou: traga-me uma espada. O guarda obedeceu, sem entender o que o rei iria fazer com uma espada. O coração de todos no salão começou a bater mais forte. Com a espada na mão do guarda, Salomão continuou: cortem o menino vivo ao meio e deem uma metade para cada uma. Houve-se um grito de horror no salão. As pessoas não podiam acreditar no que estavam ouvindo. Dividir uma criança? Que tipo de julgamento era aquele? Parecia uma ordem cruel e terrível. Mas Salomão sabia exatamente o que estava fazendo. Ele estava testando o coração daquelas 2 mulheres. Naquele mesmo instante, a verdadeira mãe, cheia de amor pelo seu filho e desesperada com a ideia de vê-lo machucado, gritou para o rei: não, meu senhor, por favor, não o matem. Deem o menino a ela, mas não o matem. O amor de mãe dela era tão grande que ela preferia ver seu filho vivo nos braços de outra mulher do que vê-lo morto. Já a outra mulher, com um coração cheio de inveja e maldade, disse: ótima ideia, não será nem meu, nem seu. Cortem-no ao meio. Naquele momento, tudo ficou claro como a luz do dia. Salomão ergueu a mão e disse: parem, não machuquem a criança. Ele olhou para a primeira mulher, aquela que implorou pela vida do bebê, e disse com firmeza: entreguem o menino a ela. Ela é a verdadeira mãe. A sabedoria de Salomão tinha revelado a verdade. O amor verdadeiro de uma mãe nunca permitiria que seu filho fosse ferido. Toda a corte e todo o povo de Israel que ouviram essa história ficaram maravilhados. Eles viram que a sabedoria de Deus estava realmente com Salomão para fazer justiça. A fama da sabedoria de Salomão se espalhou por todo o mundo. Reis e rainhas de terras distantes viajavam por meses apenas para ouvir seus conselhos e ver com os próprios olhos a glória do seu reino. Uma das visitas mais famosas foi a da rainha de Sabá. Ela veio de uma terra muito, muito longe, trazendo presentes incríveis: camelos carregados de especiarias, ouro e pedras preciosas. Ela tinha ouvido falar tanto de Salomão que queria testá-lo com perguntas muito difíceis. Quando a rainha de Sabá chegou, ficou impressionada com tudo o que viu: a organização do palácio, a comida servida na mesa do rei, a sabedoria com que ele respondia a cada uma de suas perguntas. Por mais complicadas que fossem, não havia nada que ela perguntasse que ele não soubesse responder. No final, ela disse a ele: tudo o que ouvi em minha terra sobre suas palavras e sua sabedoria é verdade, mas eu não acreditei até ver com meus próprios olhos. E a verdade é que não me contaram nem a metade. Sua sabedoria e sua riqueza são muito maiores do que a fama que ouvi. Feliz é o seu povo, e bendito seja o Senhor seu Deus,
que se agradou de você e o colocou no trono de Israel. Além de ser um juiz sábio e um grande anfitrião, Salomão também foi um grande construtor. A obra mais importante de sua vida foi a construção do Templo de Jerusalém, a casa de Deus. Era um sonho que seu pai, o rei Davi, tinha, mas foi Salomão quem o realizou. Ele usou os melhores materiais, a madeira mais nobre, as pedras mais bem cortadas e muito ouro. Foi um lugar magnífico, construído para a honra e a glória de Deus. Quando o templo ficou pronto, Salomão fez uma linda oração, dedicando aquele lugar sagrado ao Senhor. A história do rei Salomão nos ensina uma lição muito importante, amiguinhos. A verdadeira riqueza não está no ouro ou no poder. A coisa mais valiosa que podemos pedir e buscar é a sabedoria que vem de Deus. Um coração sábio nos ajuda a tomar boas decisões, a tratar os outros com justiça e a viver de um jeito que agrada a Deus. Assim como Salomão, podemos pedir a Deus em nossas orações que nos dê sabedoria para o nosso dia a dia na escola, com nossos amigos e em nossa família. E assim termina a nossa viagem ao reino de Salomão. Um rei que nos mostrou que o melhor pedido que podemos fazer a Deus é por um coração sábio e compreensivo. Espero que tenham gostado da história de hoje. Não se esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal e compartilhar com seus amigos. Um grande abraço e até a próxima aventura!